tá bom? Ok? Muito bem. Então nós estamos falando aí sobre as viagens missionárias, né, do apóstolo Paulo. Semana passada nós já começamos e falamos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vocês, quem assistiu semana passada ou esteve presente semana passada, levanta a mão, ok? Agora, aqueles que ainda não assistiram, assista, até para que você possa ter aí o começo, o meio e o fim. No total são 4 viagens que o apóstolo Paulo acabou fazendo. 3 viagens foi realmente as viagens missionárias, e a 4ª foi quando ele foi preso e foi levado para Roma, mas mesmo assim ele continuou pregando o evangelho. Então são 4 viagens e nós vamos estar passando um pouquinho para você. Mas na semana passada, quando eu falei sobre as viagens missionárias, principalmente a primeira parte, eu deixei de comentar algo que eu acho que é muito importante para que você tenha uma noção da conversão do apóstolo Paulo aí que nós encontramos. Então vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 58 em diante. Então, lembrando que o livro de Atos é o que fala muito sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, resumidamente. Depois nós vamos encontrar nas cartas do apóstolo Paulo aquilo que aconteceu nessas viagens, e muitas vezes detalhes que é claro que Atos não menciona. Inclusive, quem escreveu o livro de Atos, vamos ver se você está lembrando, quem escreveu o livro de Atos? Lucas, que era médico, ok? Então vamos lá. Atos capítulo 7, versículo 58. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Ele quem? O Estevão. Isso no comecinho ali da igreja, quando Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, subiu ao céu, e agora começou a pregar o evangelho, que Jesus tinha ressuscitado. E entre eles nós temos uma pessoa chamada Estevão, que era ali um instrumento na mão do Senhor e que começou a pregar a palavra. E quando ele começou a pregar, nesse fato aqui, algo marcante para a história da igreja, o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por causa do evangelho. Ficaram furiosos e rangeram os dentes quando Estevão estava falando contra ele. E Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Então, lembrando que tinha acontecido o derramar do Espírito Santo. Nós estamos no capítulo 7. O derramar do Espírito Santo aconteceu quando? Em Atos 2, né? Que desceu sobre a igreja ali o Espírito Santo. Então, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Diz assim: levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, porque Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, e Jesus está vivo, e ele vê Jesus à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, imagina, gritando, lançaram-se todos junto contra ele e se arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Você vê que a morte, principalmente de um cristão, como que acontecia principalmente nesse período. E hoje, no mundo ainda, você sabia que há mortes porque você prega o evangelho? Em países como a Coreia do Norte, como muitas vezes na Rússia, como em alguns lugares, né, onde é proibido se falar de Jesus, é proibido se falar da palavra de Deus. Tem igrejas hoje no mundo que se reúnem muitas vezes às escondidas. Por isso agradeça ao Senhor pela liberdade que você tem aqui hoje, até mesmo através das plataformas, até mesmo aqui, porque tem lugares que tudo está sendo regularizado, ou seja, não consegue chegar à palavra de Deus a muitos, e aqui nós temos esse privilégio. Voltando, as testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem foi Saulo? O apóstolo Paulo, que depois se converte. Mas essas pessoas que foram lá e apedrejaram Estevão, e Saulo pôde ver o apedrejamento, ele cuidou das roupas daqueles que fizeram essa atrocidade ali contra Estevão.
dizendo o seguinte: enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Quem que estava orando? Não, Estevão estava orando. Olha, enquanto estava sendo apedrejado, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu, ou seja, partiu para o Senhor. O que nós aprendemos? Que ali, quando nós olhamos, ele disse: Senhor, não os considere culpados. Assim como Jesus lá na cruz disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Aqui estava Estevão também dizendo: Senhor, perdoa. E graças a Deus que Paulo também foi perdoado. Voltando aqui, a conversão é de um perseguidor, ou seja, a conversão de um perseguidor, porque Saulo era um perseguidor. Saulo de Tarso, que depois se tornou em Paulo. Atos 22:4. Por volta do meio-dia é aquela hora que o sol está mais forte. Meio-dia, eu me aproximava de Damasco. Aqui ele está em Atos 22, mas Atos 9 também fala com detalhe a conversão de Paulo, ok? Atos 9, mas Atos 22, Paulo agora está relatando a sua conversão. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente, diga comigo, de repente, é isso que acontece, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, então ele cai do cavalo, vendo as pessoas, porque ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Lembrando que Saulo era um perseguidor de cristãos, e ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, trazer em Jerusalém, até matar. Mas ele, ao meio-dia, uma luz muito forte faz com que ele caia do cavalo, cai por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Só que lembrando que ele estava indo perseguir a igreja que estava em Damasco. Mas Jesus disse: por que você está me perseguindo? Ou seja, quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Se muitas vezes estão te perseguindo, estão perseguindo a Cristo. Então você vê que Jesus é aquele que nos defende. E ele fala: por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz. Olha só, o que estava com Paulo, viram o quê? A luz, em pleno meio-dia, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Só Paulo ouviu a voz de Jesus. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Então a orientação de Jesus é para ele levantar e ir até a cidade de Damasco, que lá ele seria direcionado. Voltando, porque o resplendor, os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Ele ficou sem enxergar. A luz foi tão forte que ele deixa de enxergar. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, vivia na cidade de Damasco. Ananias veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Ele ficou 3 dias sem ver. Ananias chega e diz: recupere a visão, e ele então volta a enxergar. Vamos agora na continuação. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ou seja, ver Jesus, que era justo, e ouvir as palavras da sua boca. Foi o que aconteceu com Paulo, ele ouviu o que Jesus falou. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lava os seus pecados. Você viu que a conversão aconteceu, já veio o batismo, ok? E ele começou a fazer a obra.
Quando voltei, aqui ó, invocando, seja batizado e lava os seus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, você vê que Paulo estava orando, voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Preste bem atenção que daqui a pouquinho nós vamos mandar outros slides, falando o seguinte, você percebe que ele fala assim ó, quando voltei a Jerusalém, mas você vai perceber que em Gálatas, Paulo fala que antes de voltar para Jerusalém, ele faz outras coisas, mas ele volta para Jerusalém, e quando ele volta para Jerusalém, diz assim, estando eu a orar no templo, então você vê que Paulo agora começa a ter uma vida de oração, caí em êxtase, ou seja, ele ali vê um manifestar de Deus, e vi o Senhor que me dizia, depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Então Paulo diz, Senhor, essas pessoas sabem que eu era um perseguidor, e quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá dando minha aprovação, eu aprovei a morte de Estevão, e cuidando das roupas do que o matavam, eu vivi isto, e eu vi isto. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Interessante que Paulo, Deus levantou ele para pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus, foi o ministério de Paulo, e Deus falou que ia levá-lo para isso. Vamos voltar aqui um pouquinho, então, para que você entenda, aqui é a nação de Israel. Então a viagem de Saulo a Damasco, donde se converteu à fé, aqui é a língua dos nossos irmãos aqui, eu creio, né? Um pouquinho lá, viagem de Saulo a Damasco, donde se converte à la fé. Oh, nossos irmãos peruanos. E o que nós observamos aqui, ó, Jerusalém, aqui é o Mar Morto, aqui é o Rio Jordão, aqui é o Mar da Galileia, aqui é Israel. Aqui, Damasco, então ele tinha saído de Jerusalém para Damasco. Então você vai ver que aqui era Arábia, então ele sai de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos que estavam em Damasco. E aí ao meio-dia, ele tem uma visão, ou tem uma luz muito forte, ele cai do cavalo, e ali ele se converte com esse encontro do Senhor. Vamos agora, então a trajetória de Damasco a Antioquia. Saulo é alcançado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Olha aqui, a caminho de Damasco. Atos 9, 3 e 4. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi nesse caminho aqui, chegando a Damasco. Jesus Cristo mostra a Saulo que tudo o que ele fazia como fariseu era esterco. Então ele era um fariseu, Paulo, e ele perseguia pensando que estava fazendo aquilo que era algo que agradava a Deus, mas era apenas uma religião e não era uma conversão. Olha Filipenses 3:8, vocês estão prestando atenção? Na verdade tenho também como perda todas as coisas. Então quando você encontra Jesus, o que acontece? Você vem de uma tradição, muitas vezes você passou por uma religião, muitas vezes você achava que estava certo, mas quando você se depara com a palavra de Deus, aí você observa que tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tinha, você vai perceber o seguinte, que não tinha valor nenhum. Porque Paulo, ele era considerado um fariseu, ele era uma pessoa importante ali para a sua religião, mas quando ele encontra Jesus, ele deixa de ter uma religião para encontrar e viver a Cristo. Aí diz o seguinte, ó: na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco. O que é esterco hoje? Tem algum valor? A não ser para colocar para as plantas, né? Mas
O que é esterco? Agora imagina, ele que tinha ali, aprendeu aos pés de Gamaliel, ele que era uma pessoa importante para a sua religião, mas a hora que ele encontra com Jesus, ele vê que tudo aquilo não tinha valor nenhum. Então ele deixa tudo, ele considera como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aí nós temos aquela parábola daquele homem que achou um tesouro perdido. E quando ele acha um tesouro perdido, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem, ele não fala para ninguém, ele vende tudo que ele tem, porque aquele tesouro perdido estava numa propriedade, e ele então vai lá e compra aquela propriedade para ficar com o tesouro. Porque se ele chegasse falando: olha, achei um tesouro, mas o terreno não era dele, era de outro, o que o outro ia dizer? O tesouro é meu, não é seu. Então ele vende tudo para ficar com o tesouro. Assim também a pérola de grande valor, é aquela pessoa que encontra essa pérola, e quando encontra, ela vende tudo para ter a pérola. Quem é a pérola? Quem é o tesouro de grande valor? É Jesus. Quando a gente encontra Jesus, a gente deixa tudo, porque quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jesus, Ele é o único que pode nos salvar. E Paulo agora ele tem esse encontro e ele sabe essa importância. Agora, terceiro, a mudança se torna um processo doloroso. Recém-convertido e já odiado. Já pensou? Ele se converte, mas a sua conversão agora traz ódio por seus opositores. Aqueles que estavam do lado dele agora começam a odiá-lo e querem matá-lo. Atos 9, 23 ao 25. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, tomando de noite, desceram-lhe pelo muro, dentro de um cesto. Você já parou para pensar? Paulo ele se converte, ele vai para Damasco, e agora as pessoas intentam matá-lo, e para sair daquela cidade de Damasco, como que ele sai? Dentro de um cesto. Colocaram ele no muro, porque as pessoas estavam na porta, esperando ele passar para matá-lo. Paulo teve que fugir, e ele foge. Agora ele está passando aquilo que ele fazia. Lembra que ele foi para Damasco para perseguir os cristãos? Lembra que ele estava indo para Damasco até para prender os cristãos? Agora ele estava passando na pele aquilo que ele estava fazendo antes. Então agora, aquilo que eu falei, você lembra que ele, em Atos, Lucas menciona que ele vai para Jerusalém? Mas em Gálatas, já ele coloca mais detalhes, porque lembrando que em Atos é Lucas, Gálatas é o próprio Paulo. E olha que ele menciona: ele foge para a Arábia, onde fica por 3 anos, depois ele volta para Damasco. Está vendo aqui? Então ele vai para a Arábia. Olha o texto bíblico que nós temos lá, o próprio Paulo mencionando, Gálatas 1, 17 ao 19. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então ele volta para Damasco, depois passado 3 anos. Então você vê que ele tem uma conversão, e nessa conversão ele não vai direto para Jerusalém, ele vai para a Arábia, depois ele volta, fica 3 anos ali em Damasco. Subi aí sim, depois passado 3 anos, diga comigo, 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas. Quem é Cefas? Quem era Cefas? Pedro também era chamado, além de Simão, era chamado Cefas. Então ele foi visitar Pedro. Olha ali, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas, e demorei com ele apenas 15 dias. Então ele fica com o apóstolo Pedro apenas 15 dias. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Lembrando que Mateus 13, 55, a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos. Você sabia disso? E entre esses irmãos era Tiago. E ali a Bíblia fala que ele realmente confirma, ele viu o irmão do Senhor. Porque muitos talvez, mas Maria só teve Jesus. Não, a Bíblia fala que
Jesus foi o primogênito de Maria. De Deus ele é unigênito, de Maria ele é o primogênito, é o primeiro. Ele teve mais filhos, ela teve juntamente com José. E você vê lá em Mateus 13:55. Se você tem dúvida, vai lá na Bíblia, Mateus 13:55, onde fala: não é esse o filho do carpinteiro? Não está entre nós Maria, a sua mãe, e os seus irmãos? Aí fala o nome deles, entre eles Tiago, e fala as suas irmãs. As mulheres não eram contadas, então não se fala o nome das irmãs. Então aqui ele encontra Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2:1. Depois passado 14 anos, repita comigo, 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Irmãos, parece que quando Paulo se converte, ele já vai fazer missões, né? Já vai fazer missões. Não, olha o preparo dele. Foram no total 14 anos para começar a fazer as viagens missionárias. Aí tem pessoas que hoje se converte, já se declara pastor, já se declara que está aí, né, fazendo a palavra de Deus, e não tem todo o preparo que precisa. E aí a gente vê um monte de igrejas, muitas pessoas sofrendo, até morrendo espiritualmente, porque não tem bagagem. Aquilo que eu falo, o seminário eu fiz em Autônia, fiz lá em Jales, e ao mesmo tempo, todo o tempo que eu fiz de estudo, dá quase 9 anos de estudo. E toda a bagagem que a gente está desde 86, quando eu me converti, já trabalhando como obreiro da Igreja Batista Renovada, depois na Assembleia de Deus, ao mesmo tempo na Manancial. Então a gente não está aqui hoje caindo de paraquedas. Nós estamos aqui com muita bagagem para trazer para vocês realmente o conhecimento da palavra de Deus, como deve ser colocado, para que não haja nenhuma meninice, em nome de Jesus. Voltando, não pode testemunhar em Jerusalém por mais tempo. Então vamos voltar aqui, ó. Atos 9:26-30. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Então quando ele volta lá, depois de 3 anos, que ele vai para Jerusalém, ele chega lá, mas todos têm medo dele. Que afinal de contas, a história que se falava dele era que ele era um perseguidor. Mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, lembra lá que nós falamos semana passada de Barnabé e Marcos? Barnabé, que introduziu aí Paulo para os discípulos, para os cristãos de Jerusalém. Então vai lá e esteve do lado de Paulo. Mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e disputava também com os helenistas, mas procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando o souberam, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então Paulo, agora chegando em Jerusalém, tem ameaças de morte novamente. O que ele faz? Olha lá, de Jerusalém ele vai para Cesareia. Olha aqui, Cesareia. Aí depois, ali ó, Cesareia, se você pegar, ó, acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Por que Tarso? Tarso era a cidade natal de Paulo, Saulo de Tarso, ou seja, ele nasceu em Tarso. Então ele agora vai ficar na cidade de Tarso, sua cidade natal. Evangeliza ali a sua terra, Tarso, por 5 anos, até ser incluído no grupo dos discípulos por Barnabé. Então, só recapitulando: 3 anos, ele Damasco, Arábia, volta, fica lá 3 anos, vai para Jerusalém. Agora ele vai para Tarso, fica mais 5 anos. No total, voltando, quando ele volta para Jerusalém, e ele agora vai para Antioquia, que daqui a pouco você vai ver que ele vai começar as viagens missionárias. Demorou 14 anos para ele começar a viagem missionária. Ok? Não foi de um dia para o outro. Tarso por 5 anos, até ser incluído no grupo dos discípulos por Barnabé. Atos 11:19-30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia.
Então os cristãos começou a ter perseguição. Qual foi a primeira pessoa que morreu? Estevão. Morreu como? Apedrejado. Então, por causa dessa perseguição, os cristãos que estavam em Jerusalém começam a fugir. E para onde que eles vão? Para onde que eles vão, igreja? Ó, só um pouquinho aqui, ó, para você entender, ó. Eles foram aqui, ó, para Fenícia. Ó aqui a Fenícia, tá vendo? Jerusalém está aqui, ó. Fenícia. Foram para Chipre. Chipre era uma ilha, ok? E quem era natural de Chipre? Nós falamos semana passada. Barnabé, entendeu? Ele realmente era natural aqui, nasceu em Chipre, que é uma ilha. Aqui é a Turquia, ó. Aqui, para quem não sabe, é a Turquia, ok? Aqui, possivelmente, nós temos a Síria, aqui é o Líbano, onde hoje está tendo lá aqueles conflitos. Voltando, e a Antioquia da Síria, ok? Aonde a primeira vez foi chamado os que seguiam a Cristo de cristãos, foi na Antioquia da Síria. Voltando, ó, apenas aqui anunciando a mensagem apenas aos judeus. Somente os judeus começaram a ouvir a palavra de Jesus no primeiro momento. Havia, porém, entre eles alguns síprios e Cirene, da Cirene. Cirene é mais ou menos aqui, ó, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então falaram aos gregos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então começou a ter conversões em massas, quando se começou a falar de Jesus. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram então Barnabé a Antioquia. Barnabé estava aqui em Jerusalém, agora eles mandam Barnabé até aonde? Antioquia, porque começou a ter conversão em massa, muitas pessoas se convertendo, sem Paulo não estava aqui, começou a ter conversão. Barnabé vai até Antioquia, olha ali, ó. E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas ao ouvido da igreja de Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, porque estava tendo muita conversão, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Quem era o homem cheio do Espírito Santo e o homem de bem e de fé? Barnabé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé, aqui Barnabé vai para Jerusalém, Antioquia, e ele parte de Antioquia para Tarso, em busca de quem? Paulo, que estava em Tarso. Ele vai lá buscar, Paulo, estamos precisando lá em Antioquia de você. Então ele foi aquele que ajudou muito Paulo na conversão e no caminho de Cristo. Evangeliza a sua terra, Tarso, por 5 anos, até ser incluído no grupo dos discípulos por Barnabé. E o que acontece agora? Atos 11, 26. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui, ó, vocês não veem lugar nenhum. Eu duvido você ver uma igreja explicando o que eu estou explicando isso aqui para vocês. Aí vocês lêem a Bíblia, não entendem nada. Por quê? Porque não ensina. Isso aqui é muitas vezes material de seminário. Aí tem pessoa que só fica lá do cego de Jericó, só fica da mulher do fluxo de sangue e não sai daquilo, sendo que a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, e aí não sabe nada da Bíblia, e aí muitas vezes ouve um monte de besteira. Então aproveite. Atos 11, 26. E tendo achado quem? Paulo estava onde? Em Tarso. O levou agora para Antioquia. Olha lá, leva para Antioquia. E aqui, ó, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo,
o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Judeia aqui, ó. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então houve uma grande fome na Judeia, e agora eles fazem uma coleta. Você vê, agora a igreja de Antioquia, aquilo que nós fazemos aqui, a árvore floresceu. Você já pegou o seu papelzinho ali para trazer semana que vem da ceia? Então, o quilo de alimento, você vai lá e pega. Assim, eles começaram a fazer uma coleta, e aí deram para Paulo e Barnabé a incumbência de levar até Jerusalém para socorrer os irmãos, porque estava tendo uma fome ali na Judeia. Gálatas 2:1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, e levando também comigo Tito. Então, depois de 14 anos da sua conversão, ele desce lá para levar os mantimentos para Jerusalém. Atos 12:25. Havendo terminado, voltaram de Jerusalém, ela volta de Jerusalém, levando consigo a João Marcos. Quem que era João Marcos, igreja? Quem é João Marcos? Semana passada nós falamos, quem era? E o que escreveu o livro de Marcos. Não tem lá os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem está escrevendo Atos? Vamos ver se está prestando atenção. Lucas. E quem agora, Paulo, nessa viagem, quando ele leva a coleta, ou seja, os mantimentos para aqueles que estavam passando por fome ali em Jerusalém, uma doação que veio de Antioquia, da Síria, e ele foi com Barnabé. E quem agora, quando ele vai com Tito. Lembra do livro de Tito? Não tem um livro na Bíblia, Tito? É esse Tito. Você já leu o livro de Tito? Você viu como é que a gente é falho? E o Tito é pequenininho. Aí você percebe que ele leva João Marcos aqui de Jerusalém e vai para Antioquia. Ok? E para a gente ir para os finalmente, ó, Atos 13, do 1 ao 3. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. O que é Colasso de Herodes? É aquele que mamou no mesmo peito da mulher que Herodes mamou. Que naquela época muitas vezes a criança nascia igual hoje, né? A mãe não tem leite, aí vai lá alguém que se doa para dar um mamar. Então esse homem aqui, ó, o Manaém, ele também era Colasso de Herodes, o tetrarca, ou seja, mamou no mesmo peito daquele que Herodes mamou. E Saulo, que é o apóstolo Paulo, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam. Então eles ministravam e jejuavam. Eu pergunto, quanto tempo você não jejua? Nós temos que jejuar, porque certas castas de demônios só saem com oração e jejum. Aí você está passando por um problema e não sabe, muitas vezes precisa de jejum. E quando que a gente jejua? Só para expulsar demônio? Não, quando a carne começa a sobrepor. A carne está levando você muitas vezes aí para o pecado, levando muitas vezes para as coisas erradas. Então ela está sobrepondo sobre o espírito. Então você tem que jejum nela. E o jejum, que você está dizendo? Carne, quem manda aqui não é você. Quando você diz para a carne, você não vai comer, você não vai beber, você está dando poder para o espírito vencer a carne. E aí você domina a sua carne. Quando muitas vezes você vem para a igreja, começa a ter sono demais. Quando muitas vezes é a pornografia da vida, quando é as coisas do pecado, prostituição, adultério, é porque a carne está sobressaindo, a bebida, o cigarro. Então quando você jejum nela, você não vai comer carne. Você está dizendo para ela, quem manda aqui não é você, carne, quem manda aqui é o Espírito. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então aonde você está achando que está precisando, está fraco, aí a carne está sobressaindo, o jejum nela. Eles jejuavam. E diz o seguinte: disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então depois que jejuaram,
oraram e lhe impuseram as mãos, os despediram. Então o que acontece? O Espírito Santo disse: separai-me. Quem? Barnabé e Paulo. Para o quê? Para a obra, que era agora as viagens missionárias que Paulo e Barnabé estariam fazendo, ok? Aqui, só para que eu pulei aqui, deixa eu voltar de novo aqui. Aqui nós temos todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a primeira, a segunda e a terceira, e com a viagem que ele vai para Roma, e nós estamos falando sobre elas, ok? Então aqui é onde eles saem, né? Aqui de Jerusalém, e todas as viagens aqui, que nós vamos depois detalhar para você. E para a gente finalizar, a primeira viagem missionária de Saulo, que nós falamos semana passada resumidamente para você, foi pelo ano de 48 depois de Cristo. Diga comigo, 48 depois de Cristo. Então lembrando que Jesus morreu com 33 anos e meio, 33 anos e meio para 48, qual é o cálculo? Quem é bom? 15 anos depois começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo com Barnabé. À noite nós vamos falar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, então você não pode perder. Então a primeira viagem missionária de Paulo durou 3 anos, diga comigo, 3 anos. Então 14 anos de Damasco até a primeira viagem missionária, agora mais 3 anos fazendo a primeira viagem missionária, que era tudo a pé, que era a navio. Missionário de Paulo durou 3 anos, tendo partido acompanhado por Barnabé e Marcos. Lembra que quem era Marcos? Sobrinho ou primo de Barnabé. Então, lembrando que ele saiu de Jerusalém, vai até Antioquia, de Antioquia agora ele vai para a obra missionária. Tendo partido acompanhado por Barnabé e Marcos, percorreu a ilha de Chipre. Então essa é a primeira viagem missionária, Ele sai aqui Antioquia da Síria, porque tem de 2 Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Aqui é a Turquia, e aqui é onde ficou depois as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, ok? Que é a Turquia hoje. Ele sai da Antioquia, vai para Chipre, olha ali, ilha de Chipre, pátria de Barnabé, concretamente as cidades de Salamida e Pafos. Depois Perge da Panfilha, ela sai daqui e vai para Perge da Panfilha, onde Marcos deixa. Então Marcos, que tinha ido com ele, volta, deixa só Barnabé e Paulo prosseguirem a viagem missionária. Antioquia da Pisídia, então ele sai daqui, agora ele vai lá para Antioquia da Pisídia, depois vai para Icônio, Listra e Derbe, ok? Depois na atual Turquia, volta a Antioquia e depois vão a Jerusalém. Então eles voltam para Antioquia da Pisídia e volta até onde? Volta a Antioquia e depois vão para Jerusalém, ok? Então eles vão para cá e volta para Jerusalém. Foi aí, quando eles estavam na Antioquia, que surgiu a controvérsia entre Paulo e Barnabé e os que vieram da Judéia sobre a lei de Moisés, que deu origem depois a uma reunião em Jerusalém. Decorria no ano 42 ao 49, quando se reuniu a Assembleia de Jerusalém para resolver tal questão. Neste primeiro concílio, a principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados. Então lembrando que todo judeu, para ele ser judeu, tem que ser circuncidado, ou seja, o homem tem que fazer a cirurgia da fimose. Todo judeu tinha que fazer essa cirurgia, e muitas vezes sem anestesia, viu, Jairo? Já pensou? Mas aí, quando há a conversão, Jesus, assim como havia ali a Páscoa, e Jesus instituiu no lugar da Páscoa a Santa Ceia, Jesus também, no lugar da circuncisão, Jesus institui o batismo nas águas. É mais leve, né? Não tem dor, é só batizar. Então, mas ainda muitos ali estavam questionando: tem que circuncidar, aceitou Jesus, tem que circuncidar. Então eles fazem uma reunião ali, e nessa reunião então é decidido o seguinte, foi decidido em Atos capítulo 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Tudo aquilo que era sacrificado às imagens, deveria a igreja deixar de
estar tendo contato, e do sangue e da carne sufocada. Então o chouriço nós não podemos comer, você sabia disso? Chouriço é pecado, não podemos. Vou comer o chouriço. O que é o chouriço? Linguiça, né? Só de sangue, não pode, né? Porque é no sangue que tem a vida, então o Senhor não permite. Sacrificado ao ídolo, e do sangue da carne sufocada, e da prostituição, então não poderia. E dessas coisas fareis bem, se de vos guardar, bem vos há. Foi o que foi determinado. E aí sim, vamos aqui só para a gente terminar, Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago. Então aí o que acontece? Eles agora sim, agora ele conhece. Na primeira vez ele conhece quem? Pedro, por 15 dias, e conhece Tiago, irmão do Senhor. Agora na segunda reunião do concílio, ele conhece quem? Tiago, o irmão do Senhor. Conhece também Cefas, que era Pedro, e conhece João. Não, esse Tiago, se não me engano, esse Tiago aqui é o primeiro Tiago que depois foi decapitado, tá? Tiago, Cefas e João. Porque lembrando, tinha 2 Tiagos, né? Tinha o Tiago que foi decapitado por Herodes, depois manda prender Pedro, e Pedro consegue ser solto no primeiro momento, depois lá na frente, no final da vida, ele é morto, crucificado de cabeça para baixo, né? A maioria dos apóstolos foram mortos assim. Então Tiago, lembra Tiago, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, então aí ele conhece, o apóstolo Paulo conhece Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que pareciam ser as colunas. Então dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João era a coluna da igreja. Deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, aí bem recebido, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então Pedro, Tiago e João ficaram para pregar para os de circuncisão, ou seja, aos judeus, enquanto Barnabé e Paulo ia pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Amém? Quero que você feche seus olhos. Antes disso, fique de pé. Eu quero te desafiar nesta manhã. Paulo, ele era um perseguidor, que por sua vez foi transformado, e começou agora a pregar o Evangelho. A pergunta é: quanto tempo que você é convertido? Talvez você olhe, nossa, 14 anos depois, começou as viagens missionárias. Mas aí se você olha para o apóstolo Paulo, quantas vidas ele ganhou para Jesus? E a pergunta é: quanto tempo você está na presença do Senhor? Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você já levou a Jesus? Eu quero que hoje você, em nome de Jesus, possa também ter a unção do Espírito Santo para levar a Cristo às pessoas, seja através de compartilhar a live, seja através do seu testemunho, seja através da pregação do Evangelho. Eu quero te desafiar nesta manhã, você que está aqui, em nome de Jesus, você que está nos assistindo, que você venha pelo passo da fé, aqui à frente neste momento, dizendo: Deus, me usa, eu quero ser usado em nome de Jesus por Ti. Quantos querem ser usados por Deus? Diga amém, e venham pela fé, venha aqui à frente, eu vou orar por você. Deus quer usar você, como usou a Paulo, como usou a Barnabé, como usou os apóstolos. Eu quero que você venha em nome de Jesus dizendo: Deus, eu quero ser usado, em nome de Jesus, usa-me segundo os teus propósitos, segundo os teus planos. Usa-me, Senhor, para que eu possa levar a tua palavra, para que eu não venha passar nesta vida apenas ter a salvação e nada mais, mas que eu possa, Senhor, levar o teu amor. Eu quero que você comece a orar agora, peça ao Senhor: Deus, me encha com teu Espírito Santo, porque eu preciso dessa unção, eu preciso dessa graça, eu preciso desse revestimento. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, para Barnabé, para os apóstolos, a gente vê que a gente não tem feito nada ainda, aquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. O que nós temos feito por Jesus? Ele falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Lembrando que
que essas pessoas que muitas vezes estão aí fora, estão morrendo e indo para o inferno, um lugar de sofrimento eterno, nunca mais vão sair de lá, e nós temos a oportunidade de reconciliar elas com Deus, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus a elas, para que elas também possam se reconciliar com Cristo. Pai, em nome de Jesus, capacita cada um dos teus filhos, capacita a tua igreja, para que a gente possa falar do teu amor, como Barnabé, como Paulo, como tantos, Senhor, anunciaram a Cristo, e o Senhor esteve com eles. Então, Senhor, dá-nos almas, vidas, para que sejam transformadas pelo teu poder, e caia por terra toda ação do inimigo, toda timidez, toda vergonha, tudo aquilo que nos impede de falar do teu amor, caia por terra agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Liberta os teus filhos e restaura cada um, Senhor, que haja um avivamento, que haja um despertamento, que haja um mover da tua glória, em nome de Jesus, amém e amém.